Eu acho que, pelo pouco que eu conversei com ele, com o Gabigol, ele voltou para esse ano diferente, né? Com mais bem preparado do que no ano passado. Eu acho que no ano passado, depois da segunda Libertadores, o pessoal deu uma relaxada. A gente via claramente, não no sentido, porque, vou fazer uma comparação. Quando nós ganhamos a Libertadores, o Mundial, começou o Brasileiro de 82, foi o pior campeonato que a gente disputou. De não nós jogando mal, do adversário vir para cima da gente. Então, o Flamengo era o time a ser batido. O Flamengo veio com a faca nos... Os caras vinham com a faca. Queriam ganhar do Flamengo. Queriam ganhar. Então, nós conversamos, esse ano vai ser brabo. Então, se vierem com uma faca, a gente vem com duas. Tem que ir com duas, tem que voltar. A gente tem que se preparar melhor ainda. E foi o campeonato mais difícil, que nós tivemos que justificar porque nós éramos bons. E ganharam. E ganhamos. Em cima do Grêmio. Ganhamos. Então, o que eu vi? Eu lembro de uma entrevista do Gabigol, depois da conquista lá de Lima, que ele virou e falou, eu prometi ao Brás que eu ia dar mais uma Libertadores para ele e depois ia entrar de férias. Sim. Lembra? Lembro. Logo depois do jogo. Logo depois do jogo. Foi. E foi o que aconteceu. O Flamengo, no ano seguinte, tinha ganho lá a Libertadores, tinha ganho a Copa do Brasil. Exato. Quer dizer, ia disputar Mundial no início do ano, ia disputar as Supercopa, Recopa, aquelas coisas todas. Sim. Então, cara, o Flamengo teve a Copa do Mundo. Isso. Aí os jogadores entraram de férias. Aí o pessoal diz lá que, 40 dias de férias. Para voltar em competições já importantes. E aquele negócio de que não sabia se ia ficar o Dorival Júnior e não podia trazer o Vitor Pereira porque estava com o Corinthians até o final do ano. Aquilo ali foi mortal, cara. Aquilo ali você não podia. Jogou a Copa do Mundo, entrou de... No início já, a gente tem campeonato para disputar. Sim. Logo no começo do ano. Lá no começo do ano. Então, o Flamengo não se preparou adequadamente. E isso refletiu nos jogadores, refletiu em cima dele. Pagou um preço alto, hein? Assim, normalmente, como você... quando ganha, você é exaltado, você é cobrado quando perde. E no Flamengo? E no Flamengo, mais ainda. Mais ainda. Então, o que aconteceu? Lá no Marrocos, você via os jogadores totalmente despreparados, cara. Lançamento na frente, os adversários sempre chegando na frente. Na disputa de bola e tal. Então, o Flamengo começou um ano muito mal. Tudo isso. Então, eu acho que o Flamengo deveria ter feito uma preparação e os jogadores deveriam entender isso. No que vem o bicho vai pegar. Vamos ficar 20 dias em vez de 40 de férias e depois vamos preparar mais cedo. Entendeu? Aí, cara, não deu tempo suficiente. E aí ele começou a queda. O Flamengo começou a ir mal, foi um ano difícil. Tudo que disputou ainda perdeu. E aí ele não foi bem. E aí, quando voltou, chegou o Tite. A forma como o Tite joga é difícil. Você vê que o Dorival Júnior usou bem o Pedro e o Gabigol. A dupla funcionou. A dupla funcionou, e funcionou bem. É perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Eu lembro de uma declaração do Dorival falando que ele lembrou muito do Santos, quando estava o Gabigol com o... Ricardo Oliveira. Funcionou legal também. Funcionou legal. Sim. Então, eles já se entendiam, aconteceu. Mas o Tite não. O Tite tem a situação de um aberto de cada lado e um centroavantão ali. Ou seja, eles vão disputar a posição. E vão disputar a posição. Exatamente. Porque uma coisa é jogar aberto para você fechar. Como dizer, o Gabigol, quando caía ali pela direita, o Bruno Henrique entrava de centroavante. Quando o Bruno Henrique ia para a esquerda, o Gabigol entrava ali, com Jesus. Com o Pedro foi a mesma coisa. Você vê que o Pedro, com o Dorival,
quando o time perdia a bola, o Gabigol vinha pro meio e ele abria na esquerda também, para marcar. Para ter o João Gomes ali no meio, né, com a Arrascaeta, aquela coisa. E com o Tite não é diferente. Entendeu? O Gabigol não vai conseguir ficar jogando lá como joga o Luiz Araújo pela ponta. E vai ter que disputar no meio. Então, hoje, é a opção do Pedro. Sim. Entendeu? Ele vai ter que disputar a posição ali. É. E aí, se preparar bem, como ele está, né? Você vê que ele está, né? Para, no momento que tiver oportunidade... se ele tiver bem, a briga é boa. A briga é boa, a briga é boa. Boa. É um privilégio até ter dois jogadores desse nível. Desse nível, exatamente. Mas não é um jogador realmente para ficar num banco de reserva, né?